Olá, você que nos acompanha no YouTube do Diário de Pernambuco e também nas nossas redes sociais. Hoje nós vamos voltar com as nossas entrevistas dessa semana e para conversar sobre crítica de cinema, sobre filme, sobre como o nosso jornalista André Guerra, crítico de cinema aqui do Diário de Pernambuco, produz os comentários que eles faz sobre o filme, sobre as séries, sobre novelas, sobre a cena cultural. Tudo bem, André? Bem-vindo. Luiz, muito obrigado pelo convite. Bem-vindo porque você já é de casa, mas... Bem-vindo não, eu tô quase, já cheguei aqui na maior tranquilidade, já não tem nenhum tipo de, né? Na verdade tá aqui antes que mim, Já né? tô, antes que você, exato. Ô, André, e para quem não entende muito como é que funciona esse mundo da crítica de filme, muita gente pensa que o cara que é crítico de filme é o chato que só vai fazer críticas. E não é bem isso, né? Não. Conta pra gente. Muito pelo contrário, acho que na verdade tem essa ideia que muita gente fala sempre, que o crítico ele tá mais distante do filme, ele tá distante da plateia, ele assiste a tudo, né, com um olhar assim ultra frio e tudo mais, e não. Na verdade o crítico é alguém que vai assistir a um filme e no momento que ele assiste, ele tem que ter a capacidade de perceber aquilo que o público já sente, mas de uma forma mais analítica, ele tem que ter a capacidade de identificar o porquê do público sentir aquelas emoções. Então, se um filme é assustador, o público vai dizer, o público casual, no caso, vai dizer, eu me senti assustado, me senti apavorado assistindo esse filme. E o crítico ele vai tentar entender o que é que na linguagem do filme vai fazer com que o espectador se sinta assim. Então, na verdade, o crítico é o cara que vai buscar o porquê, né, das coisas. Porque da linguagem está atingindo o público daquele jeito. Eu acho que essa é a magia da crítica. Por isso que eu sempre digo que a crítica ela é uma forma não de distanciamento dos filmes, ela é uma forma de aproximação. Porque à medida que você conhece mais a linguagem, que você conhece mais a maneira como o filme vai chegando nas pessoas, você vai automaticamente ficando mais próximo do filme, vai aproveitando ele mais também. Mas a crítica nem sempre é negativa. Não, nem sempre, de jeito nenhum. Eu acho que tem essa ideia também de que o crítico fala muito mal, porque como o espectador casual, ele assiste a menos filmes, ou ele assiste só o filme da semana, o filme que está estreando, e o crítico assiste, eu pelo menos assisto um filme por dia, ou mais, dependendo do meu tempo, aí a gente fica mais calejado também. A gente olha para certas coisas que o público olha e diz, nossa, que coisa extraordinária. Eu digo, eu já vi isso aí várias vezes. Então é uma questão de experiência, não é uma questão de falar mal por falar mal. Ô André, e como é que você escolhe o filme, você assistiu um por dia, como você escolhe o filme que é visto e vale a pena ir para o jornal, ou o filme que vale a pena só você ver mesmo? Assim, para quem não sabe, a gente que faz crítica de cinema para veículo, a gente frequenta a cabine de imprensa. Quer dizer que a gente assiste ao filme antes da estreia. A estreia é quinta-feira, aqui no Brasil as estreias acontecem toda quinta-feira, e a gente assiste aos filmes geralmente na segunda ou terça, em uma sessão de manhã, que é feita numa sala de cinema normal, mas só para a imprensa. E aí esse filme é a estreia geralmente mais importante da semana. Então, sei lá, estreou o filme do Mário. Aí teve a cabine na terça-feira, essa cabine eu faltei, não assisti o Mário ainda. Mas, por exemplo, geralmente esse que eles escolhem, que as distribuidoras escolhem para ser o filme da cabine da semana, é aquele que deve ser o mais importante para ser comentado naquela semana. No caso do Mário eu não vi, mas muita gente que viu foi direto comentar porque sabia que existia uma expectativa grande. Então, respondendo a pergunta, eu acho que o filme que a pessoa escolhe como o filme que vai escrever é aquele que o público mais espera. Seja um que a gente vai falar mal, seja um que a gente vai falar bem, né? Mas se for para escolher os filmes que eu vou assistir ao longo da semana, eu geralmente escolho por movimentos. Então, estou numa vibe que eu estou estudando filmes neorrealistas, filmes de neorrealismo italiano. Aí eu vou lá, vou pegar uns 7 ou 8, não mais do que isso, para não ficar fadigado. E aí eu vou lá e seleciono todos eles e vou assistindo um por dia. André, e a linguagem? Como é que você faz para escrever sobre um filme neorrealista italiano que possa interessar a todos os públicos, que é para quem você escreve, né? Para todos os públicos. Eu sempre digo que escrever para veículo, principalmente para jornal impresso, para jornal diário, é o mais difícil, porque quando a gente escreve em site especializado de cinema, a gente escreve de um jeito, são críticas extensas, são críticas muito mais herméticas, é uma linguagem mais complicada, enquanto para o jornal a gente precisa escrever de um jeito que o espectador que não tem nenhum tipo de intimidade com o cinema vá se interessar ou vá pelo menos entender o que é que eu estou querendo dizer daquele filme. E também não pode ser uma linguagem de
site de entretenimento, né? O pessoal que escreve 3 parágrafos, diz que o filme é divertido, ou que é interessante, ou que o assunto é esse, e pronto, né? Ele tem que ter um mínimo de sofisticação, tem que ter um refinamento, que eu acho que você só atinge sendo jornalista, assim. Eu acho que tem uma coisa que o curso de jornalismo e a experiência em jornal ajuda muito. Então, para eu chegar nisso, assim, nisso que eu chamo de equilíbrio no jornal, eu tento sempre apresentar a sinopse, apresentar um pouquinho do contexto do filme. Eu uso sempre os primeiros 2 parágrafos para falar do que o filme se trata e em que contexto ele se insere. Quer dizer, quem é o diretor, o que é que ele fez, mais ou menos, que é um trabalho que o pessoal que faz resenha costuma fazer, né? A resenha, ela tem esse trabalho descritivo, assim, de dizer o filme, ele fala sobre isso, mas ele é desse diretor aqui ou dessa diretora. O horror, por exemplo, que eu falo muito sobre cinema de horror, né? Já deve ter percebido. Então, assim, no cinema de horror, é um gênero que está mais ou menos nesse estado aqui em Hollywood, está há muito tempo que muitos filmes de muito prestígio estão acontecendo, então a gente tenta dar esse painel e a partir disso eu tento de um jeito que pareça o mais jornalístico possível descrever questões de tema, de linguagem e sempre de linguagem. Eu acho muito errado, acho muito incompleto crítica de cinema que só fala do assunto do filme, que é a crítica conteudista, que só fala que o filme se trata disso e por causa disso ele é bom. Tem filmes que falam sobre temas super importantes e são péssimos, porque eles falam de um jeito que a linguagem reverte o assunto, né? Então eu acho que tem que falar das duas coisas, mesmo com um pouquinho espaço que a gente tem, de 50, 55 linhas, Arial 12, espero que eu esteja conseguindo fazer isso que você falou. Quando você fala em linguagem, é o modo como o diretor conta a história, não é isso? Exatamente. Fala um pouquinho pra gente mais como são essas linguagens. Certo. Não, a linguagem que a gente está querendo dizer é a linguagem cinematográfica, né? Quer dizer, no momento que eu digo que a linguagem de um filme ela tem que estar alinhada com o conteúdo, eu quero dizer que a forma como o diretor filma um filme, ela tem que estar em sintonia com o assunto. Então, vou dar um exemplo aqui. Não adianta você querer fazer um filme que é uma denúncia social de uma determinada realidade se você está glamourizando visualmente aquela realidade. Então, assim, o Glauber Rocha, um dos maiores cineastas do mundo e do Brasil, certamente o mais famoso, ele, junto com os cineastas do cinema novo na época, estabeleceram uma regra, né, uma máxima no cinema, que é a grande frase dele, uma câmera na mão e uma ideia na cabeça, que quer dizer, basicamente, filmar a realidade de uma forma crua. Quer dizer, a estética da fome, era o grande movimento do cinema novo, era mostrar o Brasil nu e cru, né? Mostrar a situação de fome, de pobreza, e para isso a câmera era na mão, tremida, né? Quer dizer, a linguagem do cinema, que é muito subestimada, as pessoas acham que a coisa mais importante de um filme é a história, tá, gente? Não é. A coisa mais importante de um filme é a linguagem com que ele conta essa história. Se fosse a história mais importante, ele não seria um filme, ele seria um livro. Né? A gente entende um pouco sobre isso quando, acho que um marco disso foi aquele Bruxa de Blair. A Bruxa de Blair, que eu tenho até a tatuagem dele aqui. Olha aí, e a história da Bruxa de Blair foi muito da linguagem, né? Da câmera solta, não é isso? Isso. Isso é o que a gente pode entender como linguagem, o modo de como posiciona a câmera, de como faz a cena, e a cena era corrida, né? Exato. Não, a Bruxa de Blair é um caso de um filme que meio que revolucionou um estilo assim, estético, porque ele foi filmado com a câmera na mão e os próprios atores filmam o que está acontecendo. A gente assiste o filme em primeira pessoa. Não foi a primeira vez que fizeram isso, mas daquela forma, para transmitir aquele terror ali, quer dizer, lendo o roteiro da Bruxa de Blair, você não sente aquilo que você sente assistindo ao filme. Então a linguagem dele é o que faz com que você sinta aquele pavor, né? Então por isso que eu citei o caso do Glauber Rocha dos filmes do cinema novo, porque você só sente a agonia, a fome, o desespero, a angústia dos personagens com aquele método que ele filma. Se ele filmasse com planos estáticos, né, muito lentos ou muito bonitos, aí você ia ficar mais deslumbrado com aquela realidade do que chocado e angustiado, né? A gente está aqui, enquanto entrevista André, enquanto a gente conversa, com uma galerinha aqui de uma escola particular do Recife, da segundo, terceiro e quarto ano. Eles têm aí em média de 7 e 9 anos e estão aqui para entender como é que funciona uma entrevista. Então, André, já que a gente está falando assim, para um público geral, que Sim. é o público do Diário, mas com um público bem específico aqui junto da gente, que são essas crianças. Como é fazer crítica de cinema para criança? Eu lembro que você falou que já fez uma sobre o Buzz Lightyear. Foi no ano passado eu fiz um texto sobre o Lightyear e assim, na verdade eu acho que quando a gente vai fazer crítica de cinema sobre filme infantil, a gente tem que lembrar duas coisas. Primeiro, que o filme ele é destinado para o público mais amplo possível, não só para o público infantil.
Principalmente hoje em dia, primeiro que os pais sempre levaram os filhos para o cinema. Então, o filme infantil ele sempre é uma experiência para os pais também, né? E mais do que tudo isso, os filmes infantis, principalmente de 90 e poucos para cá com a Pixar, eles vêm tratando cada vez mais de temas mais e mais adultos. Você pega Up, Divertidamente, Soul, eles são filmes, eu citei 3 filmes de um mesmo diretor, inclusive. Ratatouille é um filme sobre a crítica de cinema e de arte de modo geral, quer dizer, são filmes complexos. Então a gente tem que tentar entender eles não como filmes para criança, mas como filmes que têm um público amplo e que obedecem e servem muito bem ao público infantil. Então a gente tenta entender, às vezes, um filme como Mario, eu não vi ainda, mas críticos que eu conheço falaram que o filme é extremamente infantil, no sentido de que a criançada vai curtir muito mais do que o público, talvez, que não acompanha, que não joga o jogo e tal. Então eu tento entender aquele filme dentro da proposta dele. Eu não vou julgar o Mario, julgar não é a palavra, mas não vou discutir e analisar o Mario da mesma forma que eu analiso um Bruxa de Blair, né? Então eu tento entender o Mario dentro dessa lógica de filme de game, de um filme muito acelerado. Não adianta criticar Mario por ser muito infantil. Não, eu tenho que entender que a ideia dele é essa. Eu acho que o meu método é mais ou menos esse. E aí a gente volta a falar das técnicas. A gente sabe que o Oscar é o balizador do que é o melhor filme, uma referência, tem o Globo de Ouro também. Acho que balizador é muito pesado, mas vamos usar referência. Vamos usar referência. Sim. Mas assim, o que o Oscar nos populariza são coisas que a gente não vê. Figurino, maquiagem, luz, som. Então, como é que vocês precisam observar essas técnicas na elaboração do filme para fazer o comentário sobre ele? Eu acho que, assim, os filmes a gente tem que sempre entender eles como obras, como resultado de um conjunto. Então, eu acho que é muito errado essa ideia que algumas pessoas têm, e eu aproveito para criticar isso, de separar o filme em elementos diferentes. Então, assim, o roteiro é bom, a trilha sonora é assim, a fotografia, o figurino, porque todos esses elementos têm que estar trabalhando juntos. Todos esses fatores aí da produção de um filme, eles têm que estar em convergência com a visão do diretor, que é a pessoa que é o maestro que rege tudo. Então, cada um ali toca um instrumento e o diretor está fazendo a regência. Então, assim, não adianta o figurino ser bonito, não adianta a fotografia ser elegante se a proposta do diretor não é aquela, se a proposta é uma proposta mais suja. Eu já vi vários filmes que o pessoal elogia o figurino e eu falo, minha gente, o figurino dessa pessoa aí acabou de sair da loja. Assim, sabe, sei lá, tem vários filmes que o pessoal parece que está num baile. E quando tá o Brad Pitt naquele filme Aliados, cai no meio do deserto com um terno de linho branco, engomadinho e todo organizadinho. Quer dizer, nossa senhora, então tem que ter algum tipo de coerência, né? Então, esses elementos que o Oscar divide bem, é interessante ver como o Oscar às vezes cai em tendências de campanha, de momento, de premiar justamente aquilo que parece mais bonito, ou que parece a trilha que parece mais chamativa, quando às vezes o mais importante é justamente quando esses elementos desaparecem, se diluem, porque você não percebe, você não para e diz, olha o que essa mulher está vestindo. Você está tão dentro do filme que você não percebe que aquilo é um figurino, né? É uma roupa e pronto. André, para a gente terminar, o que é que a gente pode esperar de filme para esse final de semana? Olha, para esse fim de semana agora, eu particularmente estou esperando muito um filme chamado Renfield, que é uma comédia de terror com o Nicolas Cage aí como Drácula. Eu ainda não assisti, vai ter cabine esses dias, mas eu não vou poder ver na cabine de imprensa. Mas, enfim, fica aí a recomendação para quem tem curiosidade com comédia de terror com vampiro, porque tem o Nicholas Hoult também. Tô curioso para ver. Não tenho grandes expectativas no sentido de achar que vai ser maravilhoso, mas tenho curiosidade. Então, para esse fim de semana, eu acho que o Renfield é a estreia mais esperada. Tá, joia, André. Muito obrigado por participar com a gente aqui nessa entrevista no YouTube. E você pode continuar nos assistindo no YouTube, no Instagram, no Facebook. E aguarda aí que quinta e sexta-feira, normalmente, temos um vídeo do André com uma crítica de cinema do filme que ele recomenda para você assistir no final de semana subsequente. Muito obrigado por estar aqui com a gente e até a próxima.